Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Tenham todos um bom domingo. Começando aqui o nosso cafezinho de hoje, aqui no Toca do Leão. Convido vocês aqui para a nossa mesa, tomarmos aqui esse cafezinho. E aí, compartilho contigo o que você tiver aí no momento em que for assistir o nosso vídeo. Obrigado aí pela companhia. Continue compartilhando, continue dando o seu gostei, se acharem que o trabalho realmente vale a pena. E também que possam se inscrever, os que não são inscritos, dando maior força para o nosso trabalho, para que o nosso vídeo possa ser distribuído mais largamente pelo YouTube. É um prazer recebê-los aqui e também uma alegria estar aí com vocês. Queremos conversar um pouquinho hoje sobre um assunto muito interessante que a gente pode denominar simbioses mentais. Vamos ao tema. Alguns dias atrás, algum tempo atrás, conversando com um amigo, ele dizia que está estudando matérias de natureza filosófica num grupo de pessoas e que ele tinha ficado assim meio assustado com uma estatística que ouvira durante as conversas e tal. Dizia ele que seria verdade, perguntava ele para mim naquele momento em que nós nos encontramos informalmente. Ele perguntou, será verdade que é isso mesmo? Somente 20% dos pensamentos são nossos, os outros 80% são misturas de outros pensamentos? Eu falei, bom, não sei se a estatística é essa, de 80-20, 20-80, mas eu sei que isso é uma verdade. Os nossos pensamentos podem ser originais, podem ter origem em nós mesmos, nas nossas convicções, na nossa vivência, na nossa história, em tudo aquilo que já vivenciamos, mas também eles podem ser associados a outros pensamentos que nos chegaram pelo olhar, pelo ouvido, no que lemos, no que vimos, no que ouvimos, no que sentimos, enfim, em tudo aquilo que aconteceu em redor, em tudo aquilo que tomamos conhecimento e que viraram matéria mental, A nossa matéria mental original foi, de uma certa maneira, contagiada por aquela matéria mental que chegou. Então criou-se ali uma associação de coisas diferentes, ideias que são nossas e ideias que não são. Mas ideias que, ao fim de tudo, algumas nos beneficiam, mas muitas podem nos atrapalhar enormemente. Então, nós verificamos que isso é uma verdade. E lembrei para esse amigo daquilo que está no Livro dos Espíritos. Não exatamente nessa conformação, mas é uma pergunta que há mais de 160 anos foi formulada por Allan Kardec aos Espíritos, na codificação do Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, questão que eu faço questão aqui de ler para os amigos, a questão de número 459, o capítulo influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Esse é o capítulo. A pergunta 459, ela é, diríamos assim, frontal. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta dos espíritos é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Na pergunta 460, Allan Kardec insiste: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? A resposta é: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrário uns aos outros? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Interessante, A pergunta que ele fez é exatamente essa. O questionamento é esse. Aqui os espíritos estão tratando de algo específico.
a influência dos desencarnados sobre os nossos pensamentos e atos. E segue Kardec na questão 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Essa pergunta foi feita também por esse amigo que talvez não se lembrasse se já tivesse lido, ou talvez não tenha lido essa parte do Livro dos Espíritos, mas a pergunta foi feita: como é que ele pode distinguir o que é nosso e o que não é? E aí os Espíritos respondem, vou tomar aqui textualmente as palavras deles. Na resposta, Allan Kardec está lá em O Livro dos Espíritos, questão 459 e seguintes, essa é a 461. A resposta é: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade, age o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Questão 464, muito interessante a respeito. Como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Bom, aí a pergunta já ganhou um outro sentido. Não é apenas a influência pela influência, não é apenas esse amálgama de pensamentos estranhos, intrusos, sugeridos ou não, que entram na contabilidade com os pensamentos que nos são próprios, né? Aqui se trata da natureza dos pensamentos, se bons, se maus, se nocivos, se úteis, se prestativos ou se imprestáveis. Então essa seria a síntese dessa pergunta da 464. E a resposta diz: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham, né? Compete-vos discernir. Então, o discernimento, se é bom, se é ruim, se não é de natureza própria ou imprópria, isso é nosso, do nosso livre-arbítrio. Nós somos o filtro. Nós é que temos que drenar, nós é que temos que saber, né? A natureza do pensamento sugerido, a natureza do pensamento intruso, daquela ideia que não era nossa, o que a gente acha que não é nossa. Bom, a resposta para a pergunta 462, né? A pergunta é sempre dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram as suas ideias? Aí entra uma extensão desse raciocínio. Se há ideias boas e há ideias que não são boas, os gênios, os homens de bem, aqui a pergunta é específica, eles tiram desse mesmo reservatório, né, desse mesmo amálgama, dessa mesma mistura, as ideias boas, né, as ideias que mudam, que revolucionam a arte, a música, a ciência, o saber e por aí afora. Será do mesmo nicho? E aí os espíritos respondem a Allan Kardec. Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não se acham em si mesmos, não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração, fazem assim, sem os suspeitarem, uma verdadeira evocação. Quer dizer, quando o indivíduo se põe a pensar em algo relevante, importante, porque ele não tem solução, o qual ele não tem solução, ele vai buscar na inspiração, ele lança o seu pensamento. E os espíritos do bem, que têm interesse e têm também elementos para poder ajudar nessa equação, vêm em seu socorro. Aceitam aquilo como um chamado, como uma evocação mental, e ele vem para ajudar a encontrar a solução. Nota de Allan Kardec para essas perguntas e respostas. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite,
Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. Então, essas perguntas e respostas estão em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E eu estava me lembrando aqui de ter lido uma vez que um cientista que descobriu o átomo, né, a fórmula do átomo, estava querendo achar a fórmula e tudo mais, e de repente disse que sonhou lá com uma cobra tentando morder a própria cauda. E nesse movimento que ela fazia, ele desenvolveu a ideia do átomo. Parece que é isso. Lembro-me de ter lido isso, não me lembro onde, e naturalmente isso já se vão nos tempos. De qualquer forma, se foi isso, ele sonhar, alguém veio em seu socorro e ajudou no momento em que seu corpo estava adormecido, que seu espírito tomasse posse daquela figura que, de certa maneira, desvendaria o mistério. Quantas composições de grandes compositores foram, as primeiras notas, as notas principais foram absorvidas no momento do sono. Quantas pinturas foram inspiradas no momento do sono. Nós verificamos, por exemplo, como André Luiz fala de um acontecimento quando um grupo de pessoas da Terra foi levado ao plano espiritual numa excursão de aprendizado. Sempre há isso, né? Os espíritos, enquanto dormem, eles procuram os ambientes que lhes são, diríamos, caros, né? É a lei da sintonia. E, naturalmente, os espíritos interessados no bem, que foram levados a uma excursão espiritual. E lá chegando, viram um quadro de Rafael muito bonito, né? E aí alguém disse, nossa, que interessante, né? Copiaram aqui o quadro do Rafael lá na Terra, o original está lá, porque o Rafael tinha pintado efetivamente o quadro. E aí o espírito instrutor disse, não, meu filho, está havendo um engano. Ele veio aqui, viu o quadro, foi lá e pintou, entendeu? Então, esse é um fenômeno muito comum que acontece. Então, nós estamos mergulhados no meio de um universo de pensamento. André Luiz fala na sua obra, no Mecanismo da Mediunidade, que nós somos transceptores. Transceptores quer dizer, nós transmitimos pensamentos e recebemos pensamentos. Tanto influenciamos como somos influenciados. Nossos pensamentos convivem com pensamentos de milhares de pessoas, de todos os autores que nós lemos, de todos os filmes que nós vimos, de todos os acontecimentos que se deram. Personagens mil, anônimos ou famosos, fizeram parte dessa mistura de pensamentos que invadiram a nossa caixa mental, né? Que invadiram o nosso cérebro pelos vários canais, né? Os sentidos da sensação, os olhos, os ouvidos, a boca, né? Pela mão, pelo tato, enfim, por tudo aquilo que aconteceu. E espiritualmente, tudo isso se processa na mente do indivíduo. Por isso, muitas vezes, nós temos pensamentos que são resultados desse amálgama, dessa mistura. E há outros momentos em que Deus nos inspira diretamente ideias para o bem, ideias para a luz. Então, distinguir isso é impossível, praticamente impossível. Como quando você mistura leite com água, você não sabe mais o que é água, o que é leite. Tudo se misturou ali e a gente toma como sendo leite, não como sendo água, né? Mas há um momento em que você pode diluir na água determinadas substâncias que depois, olhando, é tudo água, mas lá dentro tem a interferência desse ou daquele elemento que acabou se inserindo no contexto da água. Então, a nossa mente é isso, é ideoplástica. Ela tanto recebe quanto emite, né? Então, nós interferimos na vida dos outros, na vida mental das pessoas, principalmente daquelas com quem nós nos relacionamos mais diretamente, ou as pessoas que têm grande amplitude de alcance, de ação, né? Elas acabam interferindo, por exemplo, como Sócrates. Os pensamentos de Sócrates influem em nós até hoje. Os pensamentos de Jesus, passados 2000 anos, continuam influindo na nossa mente. Hoje, é impossível, sem um grau de, diríamos assim, de infidelidade, pensar no bem sem ter a influência inevitável, ainda que oculta, dos ensinamentos do Cristo. Há em nós
muito dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, daqueles que nós consideramos assim, daqueles que não gostam de nós, que interferiram no nosso pensamento, na nossa autoestima, na nossa capacidade de agir, reagir, ponderar. Então, nós estamos todos caminhando nesse sentido para uma convivência e para que nós exerçamos a capacidade de separar pela natureza das influências dos pensamentos gerados o que é bom, o que é mal, aquilo que nos ajuda, o que nos atrapalha, o que nos dá crescimento e grandeza é aquilo que nos reduz, nos diminui, nos torna pessoas menos felizes. Então, para alcançarmos a plenitude dos nossos sentimentos, basta juntar o que é bom do que nos foi sugerido e aquilo que é bom que nasceu em nós, que está em nós, que somos nós, para podermos nos tornar maiores. Tudo que puder reduzir isso deve ser, tanto quanto possível, evitado, mesmo que isso nos custe um grande esforço. Queridos, nosso assunto de hoje foi esse. Pela natureza da indagação do amigo e pelas explicações textuais da doutrina, quero crer que tenhamos colaborado para ajudar a aclarar. E isso é o nosso propósito aqui. Nosso cafezinho de hoje foi esse. Obrigado pela companhia. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz. Fiquem todos com Deus.